O apóstolo Fernando, a bispa Simone, a igreja pentecostal, a voz de Deus que liberta. Estamos numa luta. Estamos lendo a Bíblia todinha, de Gênesis a Apocalipse. Estamos já em 821 páginas. Estamos no livro de Neemias. Estamos nessa. Abrindo a palavra, estamos fazendo live todos os dias, vídeos, dia todo, para tentar levar o nome de Deus num lugar, numa posição, para ver se alguém tem coragem de ouvir o Evangelho de Jesus e dizer alguma coisa. Tem, porque o demônio está por aí. Vamos começar a leitura. Capítulo 7, versículo 1. Depois de restituir a muralha, colocadas os portões no seu lugar, estabelecida os porteiros, os cantores, os levitas, eu mandei Ania, meu irmão, e Ananias, comandante da fortaleza, para que cuidasse da segurança de Jerusalém. Ananias era homem fiel e temente a Deus, mais os que muitos outros, e eu lhe disse: os portões de Jerusalém não devem ser abertos até que o sol faça sentir o seu calor. Os portões devem ser fechados e trancados enquanto as guardas ainda estão ali. Escolha guardas entre os moradores de Jerusalém, alguns para que fiquem nos portões de guarda e outros para que fiquem em frente das suas próprias casas. A cidade era espaçosa e grande, mas havia poucas gente nela, e as casas ainda não haviam sido reconstituídas. Gente, olha, as coisas de Deus não é como a gente quer. Se fosse, era bom demais. É como Ele quer. Hoje eu conversando, meu povo, sobre aqui Juazeiro, eu fico incrível, meus irmãos. Por que Juazeiro não crescia? Por que Juazeiro é uma sujeira infeliz? Eu passei lá no centro, Juazeiro está um lixo, no meio da cidade, mato. Aí uma pessoa me disse: Juazeiro não anda, cidadão, porque toda a cidade de Juazeiro é da Igreja Católica. Toda. Não tem um terreno aqui dentro de Juazeiro que nos faça parte da Igreja Católica. Da diocese. Muita gente já comprou a diocese, já pegou documento, mas a maioria não tem. Ele diz que pega daqui, vai para a Serra da Batateira, da Serra da Batateira vai lá para a ilha. Então, gente, por que esses padres se gostam da cidade? Por que não abrem a mão, bispos, para a cidade crescer? Porque quem tem dinheiro não vai comprar uma casa sem escritura, não. Que não é dele. O único documento da casa que se relata que é da gente, se tiver escritura. Se não tiver, não é da gente. É como resiste uma pessoa. A pessoa só existe se for registrado. Porque eu cansei, meu povo, muita gente sem registro. Muita. Na era de 60, 70. O povo que morava na roça não tinha registro.
Era Mané mesmo, ali acabou. Era o nome botado, se você é Mané, João. João, é. Você morria, né? Por aí morria, ia enterrar, pegava um papel velho, pegava o capô no fundo das calças, jogava lá no buraco e ali ia embora. Hoje não, todo mundo é registrado. A relação dos que voltaram a Jerusalém. Então o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados, o povo para registrar as genealogias. É aquilo que a gente falou aqui. Já naquela época já existia registrar o povo. Achei o livro de genealogia. Olha, tinha um livro, quando derrubaram Jerusalém, que acabaram com Jerusalém várias vezes, tinha um livro da genealogia do povo que morava lá. Achei o livro de genealogia do fora. Os primeiros a voltar do cativeiro, e neles estava escrito. Os que voltaram do cativeiro, que foram presos e levados para ajudar, voltaram. Estes são os filhos da província que voltaram do cativeiro, do meio dos exiliados, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para lá. Eles voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade. Vieram com Zerobabel, Jesuá, Manuí, Azarias, Hanis, Manani, Mordecai, Bizá, Bispe, rei de Bizvai e nenhum Boá. Eis números dos homens do povo de Israel. Os filhos de Parus, 2.162. Os filhos de Cefatis, 362. Os filhos de Arazite, 52. Os filhos de Poati, Moabi, dos filhos de Jessu e de Joabe, 2.818. Os filhos de Leão, 1.250. Quanto os filhos de Zatuetícitos, 45. Os filhos de Zacar, 67. Os filhos de Bani, 658. Os filhos de Boabi, 628. Os filhos de Azaca, 2.322. Os filhos de Adonição, 666. Os filhos de Bevai, 2.067. Isso era o povo que levaram preso de escravo para ajudar. Os filhos de Edom, 655. Os filhos de Eté e da família de Isaac, 98. Os filhos de Amassu, 328. Os filhos de Beni, 324. Os filhos de Arafé, 112. Os filhos de Jebião, 95. Os filhos de Belém, de Metafã, 188. Os homens de Amanadat, 128. Os homens de Baté, Anazavite, 42. Os homens de Quiritita,
Joari, Zefire e Beni, de 643. Os homens de Ramá, Jebizá, 621. Os homens de Nicol, 122. Os homens de Betel, aí 123. Os homens do outro, Bebum, 52. Os filhos do outro Leão, 1254. Os filhos de Ari, 320. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Labim, Abidi, Onom, 621. Os filhos de Saná, 3.930. Isso aqui tudo, gente, é o povo de Israel. Será que cresceu? Será se eles multiplicaram? E uma parte, viu? Os sacerdotes e os filhos de Jedai, da casa de Joá, 963. Os filhos de Eni, 1052. Os filhos de Puzu, 1247. E os filhos de Ari, 1200. Aqui o levita, hein? Os levitas e os filhos de Jesu da Cani, dos filhos de Odeva, 640. Os cantores e os filhos de Azar, Fé, 148. Os porteiros e os filhos de Salom, os filhos de Eté, os filhos de Taná, os filhos de Acabe, os filhos de Adita, os filhos de Sabai, 138. Gente é gente demais. Os servidores do templo, os filhos de Zi, os filhos de Asaf, os filhos de Zabor, os filhos de Kiri, os filhos de Si, os filhos de Pandom, os filhos de Lamã, os filhos de Agabe, os filhos de Saul, os filhos de Anã, os filhos de Jebel, os filhos de Gad, os filhos de Reaniza, os filhos de Razi, os filhos de Necodá, os filhos de Gazão, os filhos de Ezá, os filhos de Pazi, os filhos de Bazi, os filhos de Neni, os filhos de Nefozi, os filhos de Baquibuque, os filhos de Acufé, os filhos de Ni e os filhos de Benazi, os filhos de Neai, os filhos de Azar, os filhos de Ba, os filhos de Sira, os filhos de Tamar, os filhos de Manasés e os filhos de Ativá. 57. Os filhos dos servos de Salomão, os filhos dos Sotai, os filhos de Zoferita, os filhos de Perida, os filhos de Joalá, os filhos de Dagon, os filhos de Gedom, os filhos de Sefati, os filhos de Eti, os filhos de Poquerita, Azabai e os filhos de Enon, todos os servidores do templo, e os filhos dos servidores de Salomão eram 322. Os seguintes voltaram de Tel, Neli, Tel, Azar e Querubim, Adu, Ená, porém não puderam provar que as suas famílias e as suas linhagens eram de Israel. Os filhos de Bali, os filhos de Doá
os filhos de Necodá, 642, dos sacerdotes, e os filhos de Abrazi, os filhos de Cais, os filhos de Barzali, que tinha casado com as filhas de Benazi e Gelidiade, o que foi chamado pelo nome dele. Estes procuraram o seu registro no livro geológico, porém não acharam. Por isso foram considerados impuros para o sacerdócio. E os governadores lhe disse que não comissão das coisas sagradas, até que se levantasse o sacerdote, capaz de decidir a questão por meio de escritura. Gente, veja as coisas de Deus. Aí eu vejo todo mundo querer ser consagrado, né? Mas será se a vontade de Deus? É por isso que a bagaceira, irmão, está aí. A bagaceira está aí. É isso aí. Todas estas congregações, junta era de 42.360. Além dos seus servos, das suas servas, que era 7.337. Havia também 245 cantores e cantoras. E os seus cavalos eram 636. As suas mulas, 245. Os camelos eram 435. E os jumentos, 6.620. Gente, assistiu o culto, gente. Pode não. Contribuição para o templo. Alguém dos chefes dos famílias contribuíram para a obra, e os governadores deu para o tesouro 8,4 kg de ouro, 50 bacias, 520 sacerdotes, algum mais do que chefes das famílias deram para o tesouro da obra 168 quilos de ouro e 1.300 quilos de prata, que restaram do povo deu fora 168 quilos de ouro e 1.200 quilos de prata e 607 vestes de sacerdotais. Preste atenção o que é isso. Aqui é o que vocês não entendem. Pouca gente entende isso aqui, viu? O Brasil, quantas toneladas de ouro tem? Milhões. O dinheiro do Brasil só vale por causa da tonelada de ouro. Se não tiver ouro, o dinheiro não vale nada. É aqui, ó. Aqui só vale porque tem as toneladas de ouro. Você está entendendo, Luiz? Não é seu dinheiro velho que vale nada, não. É o ouro que está guardado lá na caixa forte do Brasil, do tesouro de outros países. Os sacerdotes, os levitas e os porteiros, os cantores, alguns do povo, os servidores do templo e todo Israel morava nas suas cidades. Entra a lei do livro da lei, capítulo 8. Veja, preste atenção. Entra a ler o livro da lei diante do povo. Quer dizer, ele leu a lei diante de quem? Do povo. Vocês querem ouvir a lei? Não quer. Não quer.
Quero ver a bênção de Deus, mas não quero ver a lei como tem que se servir a Deus. O problema está aí, minha gente. Quando chegou o 7º mês, o filho de Israel já estava morando nas suas cidades. Todo o povo reuniu com um só homem na praça, diante do portão das águas, e pediram a Esdras, o escribas, que trouxesse o livro da lei, o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia ordenado a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação, composta por homens, mulheres e todos os que era capaz de entender o que ouvia, e era o primeiro dia do 7º mês. Entrou o livro, leu o livro em voz alta diante da praça, que fica em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até o anoitecer, na presença dos homens, das mulheres, dos que podiam entender. Todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Olha, muita gente vem para aqui brincar, olhar o celular, falar as coisas dos outros. Não é, está errado. Aqui nós estamos pregando, estamos passando para vocês aí o livro da lei. Esdras, escribas, estava de um púlpito de madeira aqui, ó, que fizeram para aquele fim. Estava em pé, como eu estou, ao lado dele, à sua direita, Matadita, Sená, Anias, Urias, Aquis e Manassés, e à sua esquerda estava Pedais, Mesais, Maqui, a sua Zacarias e Nelião. Esdras abriu o livro à vista de todos e o povo, porque se encontrava em um lugar mais elevado. Do que todo o povo, quando abriram o livro, todo o povo se pôs em pé. Se pôs em quê? Em pé. Para quê? Para ouvir o livro da lei. Vamos lá. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus. Todo o povo levantou as mãos, respondeu: Amém, Amém. Inclinaram-se e adoraram o Senhor com o seu rosto em terra. Bota isso aqui para não ficar ninguém na igreja. Já não quer. Já não quer. Está vendo, Maria? Vocês estão vendo, Júnior? Vocês estão vendo como é o respeito do povo a Deus? Só eu para respeitar? Não. Todo mundo tem que respeitar. Não. Jesuá, Beni, Serebi, Jani, Acabi, Sabati, Odais, Manassés, Queliti, Azarias, Josadade, Anã. Os livros ensinavam a lei ao povo, e o povo permanecia no seu lugar, e eles iam lendo o livro da lei de Deus, clamando claramente, dando explicações, de maneira que o povo entendesse o que se lia. O que é que eu faço aqui? Eu não dou explicação? Eu não ensino? O livro da lei é esse.
Manassés, que era o governador do Hebrais, sacerdote, escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todos: este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus, por isso vocês não devem prantear nem chorar, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Então lhe disse: vão para casa, coma e beba bom que tivesse de melhor, mande porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não fique triste, porque alegrai a do Senhor, a alegria é do Senhor e a força é de vocês. Está vendo, gente? Está vendo que muitos bestalhados ficam em casa e não vêm deixar de ouvir uma coisa dessa? Por preguiça. Gente, aqui é a lei, aqui é a palavra de Deus, tem que ser respeitada. Os levitas tranquilizavam todo o povo, dizendo: acalme-se, porque este dia é santo, não fique triste. Então todo o povo se foi para comer, beber, mandar porções aos que não tinham e fazer uma grande festa, porque tinha entendido a palavra que lhe foram explicar. Vocês estão entendendo aqui as palavras que estão sendo explicadas? Estão entendendo? O senhor está entendendo? Não, mas você está ouvindo, tá? Você procura a Deus que Ele vai lhe explicar. As festas dos tabernáculos. No dia seguinte, os chefes das famílias de todo o povo, dos sacerdotes e os levitas se reuniram com Hebrais e os sacerdotes para estudarem as palavras da lei. Para estudarem as palavras da lei. Acharam escrito na lei que o Senhor havia ordenado, por meio de Moisés, que os filhos de Israel deveriam morar em cabanas durante a festa do 7º mês. Assim publicaram e anunciaram em todas as suas cidades, em Jerusalém, dizendo: sai para os montes, traga ramos de oliveiras, ramos de zabugiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras, se ramos de árvore frutosas, para fazer cabanas, como está escrito. Gente, lá no Novo Testamento tem a passagem Dia dos Ramos, que espalharam meio mundo de ramo no chão para Jesus passar. Olha aqui, já estava no Velho Testamento. O povo saiu e trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, nos seus pátios, nos atrilhos da casa de Deus, na praça do portão das águas e na praça dos portão Efrão, toda a congregação dos que tinha voltado do cativeiro. Fizeram cabanas
e morou nelas, porque os filhos de Israel nunca havia feito isto, desde os dias de Josué, filho de Nun, até aquele dia. E todos estavam muito alegres. O livro, da lei foi lido diariamente, desde o primeiro até o último dia da festa. E celebraram durante 7 dias. No 8º houve uma reunião conforme estava ordenado na lei. Em cima da hora, 7. Arrependimento e a confissão do pecado. Gente de Deus, quem tem a oportunidade de estar ouvindo isso, ele não vai ouvir mais nunca. Porque ninguém tem essa coragem de pregar a Bíblia toda. Não tem. É complicado. Porque você está falando uma coisa, mas vocês entenderam no passado outra. O livro da lei está aqui, gente, é a Bíblia. Não é outro livro não, era a Bíblia. Só que eles foram traduzindo, mudando. Nesses dias não vai ficar nenhum número na Bíblia, porque eles estão mudando tudo. Não pode fazer isso. Olha quando ele diz, arrependimento e confissão do pecado. Já é o capítulo 9, nós já vamos lá para frente. Deu para entender? Entenderam alguma coisa? Se não entenderam, pega em casa uma Bíblia e vai ler. Estudar. Pregar, eu estou pregando. Né? Não é, irmão? Aceite quem quiser, mas a verdade está aí. Olha, gente, eu canso de falar para tudo. Se a gente não abrir os olhos da agora para frente e não buscar o Deus verdadeiro de Israel, a madeira vai ser pesada. Vai ser pesada. Não adianta. Porque eu estou vendo as confusões aí. Só os idiotas, os bestas que não querem ver. Porque tem gente que é cego. Vê as coisas e não quer o quê? Aceitar. Mas o que está acontecendo, tá? Vai acontecer guerra, vai haver sangue, vai. Não tem quem empate, povo de Deus. No Brasil vai haver sangue, muito sangue. Vai muita gente perder a vida. Vai demorar não, está bem pertinho. Vai morrer muita gente, vai ser assassinado, vão para a guerra, vão para a revolução dentro do país, vai quebrar pau, vai morrer governador, vai morrer ministro. Agora vai. Não tem saída. Quando prenderam um coronel da ativa, tenente coronel, e mexeram com um general, pode se preparar que agora tem resposta. E não é resposta de gente pequenininha, não. É resposta de gente grande. Porque em 64 foi muito menos do que isso. E houve sangue e houve morte. Isso está aí. Vamos pedir a Deus que não aconteça, mas não tem saída. Porque é por Deus mesmo que Ele quer. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Por nós cada dia dais hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não deixa cair em tentação, mas livra do mal, porque teu é o rei, é o poder, é a honra e a glória, para sempre. Amém. Que Deus abençoe.